E mais um XP Connection aqui no ar para falar principalmente aí desses fatos, né, políticos que obviamente que afetam, né, a nossa economia, dólar, juros e bolsa. E lembrando que amanhã também tem feriado. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí. Continuamos falando do político, que é o driver, enfim, dos principais ativos negociados aqui no Brasil. Enfim, a gente teve a questão da Câmara, que passou esse fim de semana, e agora foco inteiro no Senado. A gente vai conversar um pouco disso e debater ao longo do programa, mas antes de tudo, bom dia para todo mundo. Isso aí. E aí, Gustavo Cruz. Bom dia. Nomes aí para muitos nomes. Ministérios, muitos nomes sendo cogitados, assim como foi antes do Levi como assumir, sempre, né? Antes do Levi assumir, a gente falou de tantos nomes também. Naquela época a gente cogitou até dia de Mercadante, Meirelles, daquela época já era cogitado. Meirelles é sempre, né? Meirelles Arroz de festa. Então a gente hoje gostaria de ajudar vocês a responder um pouco mais de como que seria, né, esse possível governo Temer, o que poderia acontecer. Comentar um pouquinho do que está faltando para todo esse trâmite no Senado que vai ter agora no finalzinho de abril e na primeira quinzena de maio, para até ocorrer realmente a votação, que aí pode afastar Dilma definitivamente. E também a gente já dá alguma perspectiva, né? O que o Temer deveria fazer para conseguir um voto de confiança, quais seriam suas dificuldades, quais nomes estão sendo cogitados. Então, por favor, mandem perguntas, a gente vai tentar ajudar ao máximo. Já vi que tem bastante discussão no chat sobre possíveis nomes. A gente vai dar uma comentada também. É para variar, né? Mais do que normal até nesse cenário. Né? Eu escrevi sobre isso, saiu ontem, né, no blog da Infomoney, sobre o que precificou o mercado, né? Muito parecido com o que foi o Levi ano passado, 5 de maio, a gente está praticamente fazendo aí um ano, quando a Bolsa atingiu 58 mil pontos, o dólar saiu de 3,20 para 2,90, com o Levi falando o que ele poderia fazer, tudo mais. Então, depois devolveu tudo, todo mundo sabe da história, tá no blog, né, segundo a opinião na Infomoney, e aí a gente traz também para hoje, né, porque a Bolsa já, digamos, precificou, né, esse impeachment e tem os próximos passos, né, como é que o Temer, né, são várias perguntas, né, como é que o Temer vai conseguir atrair, né, bons nomes, né, se é um governo de transição, PSDB está com o Temer ou não, e quem votou, os 367 deputados que votaram a favor do impeachment, eles querem discutir cargos. Como é que você vai reduzir ministérios se tem mais gente aí? O lado bom só é que, desde 92, que não se tem, digamos, uma base aliada, né, do lado do Temer ali, tão grande nesse sentido, para aprovar medidas, né? Exatamente. Desde 92, o Itamar, que não tinha uma oposição tão pequena, que pode ser só PT, PDT, PCdoB e PSOL, que deu cerca de 90 parlamentares. Aí eu não vou saber todos os termos técnicos, mas se eu não me engano, eles não é nem suficiente para instaurar a CPI, ficar pedindo interrupção. Então já facilita bastante para uma governabilidade no Congresso. Mas de qualquer forma, os outros nomes não estão totalmente certos e todos vão ficar fazendo o maior lobby possível para conseguir cargos. Não só ministérios, mas a facilidade de uma alternância no poder seria que outros cargos, como presidência do BNDES, de outras instituições mais importantes, começam a ganhar um peso maior, assim como o peso de ministério. O que se comenta aqui, uma das primeiras sinalizações do Temer seria esse corte na carne, né, que questionaram muito a Dilma, que não fez, né, a reforma ministerial foi muito aquém do que ela primeiro sinalizou. Então, essa reforma agora seria bem mais forte, juntando vários ministérios, e aí sim, quem fosse contemplado teria um peso bem maior. O fato de ter passado com votação expressiva na Câmara não necessariamente quer dizer que vai se traduzir em apoio, né? O pessoal era contra o governo da Dilma, mas não necessariamente a favor do Temer, então vai ter que ter muita articulação aí, não vai ser nada fácil, realmente a tradução não é tão imediata assim, né?
Isso aí. Exatamente, mas um dos pontos é que é mais um senso de responsabilidade, né? Se você tirou, que você realmente quer que a Dilma saia, o mínimo que você deve fazer é ter responsabilidade e dar o procedimento ao país agora que teve a mudança que você pediu. Esse é um dos pontos, mas não é certeza, né? Esse não é um cenário racional, né? A gente sabe que quando a gente está falando em Congresso... Eu já ia completar aqui que a gente já tem outra alternativa, né? Outro cenário surgindo como alternativa, que seria a convocação de eleições gerais. Então pode ser que alguns partidos defendam essa bandeira e não apoiem o Temer, como o próprio Rede da Marina e alguns partidos mais favoráveis a ela. Que eu acho difícil ela também ganhar, né? Ela acabou não se posicionando nem à esquerda nem à direita, né? Ficou no meio do caminho, para variar. Vamos lá para a apresentação? Apresentação hoje mais curta, botar na tela. Mais? Cuidar? É um slide só, é só esse slide. É só o título, né? É só o título, agenda. Essa é a agenda do que deve ocorrer agora no Senado. Então a gente tem a tramitação, começou ontem, anteontem, com o recebimento do Senado do Eduardo Cunha, levando até o Senado o pedido de impeachment. Ontem, aí sim, terça-feira, teve a leitura no Senado, os senadores debateram, alguns fizeram alguns pedidos, algumas foram atendidas, outras não foram. Há um pedido do Aécio Neves de que a tramitação ocorresse de segunda a sexta-feira e não só de terça a quinta-feira, foi atendido pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Aí até fazer um adendo, né? Eu vi a hora, né, ele falando, foi bem interessante, né? Que ele falou, Vossa Excelência, Renan Calheiros, a população trabalha todos os dias, de segunda a sexta. E agora com essa crise, inclusive nos finais de semana, por que nós não iremos trabalhar de segunda a sexta-feira? Justo. E aí o Renan, é óbvio, né? Aí eu não posso, né? Aí ele, não, vamos então fazer de segunda a sexta-feira, porque é um absurdo, né? Os caras trabalham terça, né? Quer dizer, estão lá, né? De terça a quinta-feira, e chegando terça praticamente na hora do almoço e indo embora quinta depois do almoço. Então chega a ser um absurdo. Eles fazem muitas coisas à noite, porque também tem como se fosse uma hora extra, né? Um auxílio lá. Mas continue. Deixa eu interromper só para fazer esse adendo. Boa. Então esse pedido de celeridade não foi nada, segundo nas palavras dele, não era nada demais, era só que fosse que nem você comentou, o básico. Passado agora então essa leitura, a gente deve ter a formação da comissão com os 21 senadores. A estimativa é que seja em torno de dia 25 de abril, segunda-feira. E depois disso o colegiado vai ter 10 dias para apresentar esse parecer. Apresentado esse parecer, o do relator teria a votação, exatamente como foi na Câmara, agora quem acompanha de perto, vai ser o mesmo procedimento no Senado. Então o primeiro voto parecer, a gente teve a votação na Câmara do parecer do Jovair, agora a gente vai ter, depois que for eleito o relator, novamente a votação, estimativa em torno de 5 de maio. E aí a data que é mais incerta ainda, que é a votação no Senado em maioria simples. Uma das maiores estimativas é em torno do dia 10 a 11 de maio, já tem gente falando em 9, tem gente falando que pode ser antes, tem gente falando que pode ser bem depois. Segundo, a gente viu ontem, realmente pode ser que tudo caminha para que não demore tanto. O Renan parece que está realmente disposto a isso. Esse é outro ponto. Como a discussão para segunda-feira do relator e da comissão, o que poderia acontecer dia 18, coisa de que vale um mês, foi antecipado para entre 10 a 12 de maio, o prazo máximo ali, 17, mas eu acho que nem vai até 17 de maio. Fica entre 10 a 12 de maio, já a comissão decidindo. E a comissão decidindo, né, aprovando, que já está vendo aí, acho que todo mundo está vendo, para até jogar para cá, por favor, depois a gente joga para lá, produção. A comissão já tem entre 46 a 48 votos, já é a maioria simples, de 81 precisaria de 41 votos para aprovar. E o que acontece ali? Você tem um afastamento, né, o Senado aprovando, ele envia para a presidência um afastamento da presidente por 180 dias com o vice assumindo. E aí sim vai se julgar isso e tem 180 dias para esse, digamos assim, uma nova... Aí precisa de 2/3 dos senadores, certo? Certo. A gente fica bem difícil saber qual vai ser a estratégia realmente do governo e do PT caso ocorra esse afastamento de 180 dias. Hoje já tinha jornais falando que o Lula já está meio descrente, decidindo que é melhor focar totalmente em desmoralizar o Temer
indo para uma alternativa de eleições gerais do que realmente tentar defender a Dilma nesse prazo de 180 dias. Então já existe um desgaste da própria Dilma dentro do seu partido. Então talvez realmente não seja essa estratégia tomada. Apesar do timing de todo esse processo não estar definido, mas a resultante talvez seja um pouco mais previsível, né? Que é passar essa primeira votação simples e até, como o Gustavo falou, o governo já talvez jogando a toalha, né? Realmente, antes, se a gente for ver, antes da votação da Câmara, a gente já tinha uns 44 senadores, então ao longo do tempo a pressão vai aumentar, obviamente, a gente já tem a maioria simples com certa folga, então o governo já tentando partir para outra estratégia não vai ser fácil, né? O governo vai fazendo essas leituras e tentando jogar com os instrumentos que tem, realmente, talvez tirar a legitimidade do Temer seja a próxima estratégia, né? Já jogando até, né, o próprio PT já jogando a toalha, falando que iria para a oposição, né? Uma de tirar a legitimidade do Temer foi quando eles falam, né, que o Temer cortaria o Bolsa, na semana passada, Bolsa Família, FIES e Pronatec, e aí ele está justamente querendo escolher alguém para esse ministério, né? Isso, na parte da votação no Senado simples, já está meio certo, assim, está praticamente bem definido que a oposição consegue levar a votação. O PT tem 11 deputados, tem um do PCdoB, mas aqueles senadores senadores, tudo que eu falei, aqueles senadores que ainda não estão nem definidos como votam a favor do impeachment ou contra, a maioria ainda deve votar a favor e está simplesmente negociando, né? Aquela conversa de, não tenho certeza se eu voto, como é que seria, quais cargos que eu teria, quanta influência que eu teria. Então já começa a negociação em torno de ministério, em torno de cargo. Por isso que vários senadores ainda não se posicionaram, mas já podem ser levados como votos a favor do impeachment. De novo na tela, só vou ter algumas das sinalizações, alguns dos pontos de destaque que a gente teve aqui. A gente já comentou alguns deles ao longo do programa, como o Celso falou da menor oposição desde 92. Um ponto que vocês estão comentando bastante no chat, dos novos ministros, principalmente o Ministério da Fazenda. Na parte do Ministério da Fazenda, a gente tem como destaque um ponto que é o seguinte: talvez não. O mais provável para que o Temer consiga fazer um governo com uma base maior é que ele não conceda esse Ministério da Fazenda para algum nome que seja presidenciável. Então, nomes, inclusive do Meirelles, presidenciável, nomes de alguns governadores, como o Paulo Artung, do Espírito Santo, que foram cogitados, presidenciável. Então, ele não colocar um nome forte para as eleições de 2018 no Ministério da Fazenda é o mais interessante para todos, para o seu partido, para o seu governo, e também para a oposição. O José Serra, senador do PSDB, que é um dos nomes que também foi cogitado, ele é um nome presidenciável também. Então, uma parte dos analistas e economistas acreditam que essa seja uma forma de você riscar alguns dos nomes que estejam sendo cogitados. Riscar todos aqueles nomes que poderiam vir para 2018 como realmente candidatos a presidente em 2018. Aí sobram alguns nomes, ouvi vocês falando bastante do Murilo Portugal, presidente da Febraban. Realmente ele é um dos nomes mais cotados e não entra nessa lista de presidenciáveis. Então, isso é um dos pontos que está fazendo o seu nome ser muito forte, dentre diversos outros. Na parte dos outros ministérios, né, a gente já tem vários nomes sendo cotados. A gente tem nomes como Beto Albuquerque, do PSB, e outros nomes do PSB que devem fazer parte. Então a gente vai ver diversos ministros sendo ligados a esses nomes que devem compor a base. Inclusive, aí sim o José Serra não como ministro da Fazenda, mas como outros ministros. Mas de qualquer forma a gente vai como outro ministério como o da Saúde. Mas o que a gente pondera também é que devem ocorrer sim esses cortes de ministérios. Devem cair de 30 para cerca de 20, falam até 25. E um ponto interessante que a gente destaca é a parte dos programas sociais. Se nas eleições de 2014 o Aécio e os outros candidatos sempre eram entupidos de desaforo, falaram que eles iam acabar com os programas sociais, não tem por que acreditar que agora vai ser diferente.
Então, toda a base do governo, todo o PT, continua falando que, novamente, vão acabar com os programas sociais se o Temer assumir. O Temer está tentando fazer o máximo para sinalizar o contrário, sinalizar que ele não só pretende continuar com os programas sociais, o que é o mais realmente tem base, ele fala isso, numa ponte para o futuro ele afirma isso, que deve manter os programas, mas uma alternativa que ele está tentando trabalhar em torno disso é uma forma de trazer algum ajuste, algum benefício extra de cara para o Bolsa Família, para já de cara jogar um balde de geografia nesse fogo que o PT está tentando fazer. Então ele já mostrar para a população que os programas sociais não só vão ser mantidos, mas que eles vão ser ampliados e que eles vão continuar como uma das prioridades do seu governo nos próximos anos. Uma outra sinalização que surgiu hoje interessante foi o Temer se aproximar do Ricardo Paes de Barros, que é um dos criadores do Bolsa Família, para que ele ajudasse a elaborar todo o programa social de um possível governo Temer. Então, você trazendo o cara que formou, um dos formadores do Bolsa Família para fazer o seu social, também é uma amostra de quanto você está comprometido com isso e quanto você quer afastar todos os rumores de que o Bolsa Família não seria extinto. Só para lembrar que no ano das eleições de 2014, surgiu um boato que Dilma perderia e que a oposição assumiria e acabaria com os programas e que seria a última vez que pagaria um programa. Isso provocou filas quilométricas nas agências em diversas cidades no Nordeste, só por conta de um boato bem mais simples e sem ter uma autoridade indo, que nem aconteceu com a Dilma indo no sábado, falar com a população, falaram que realmente isso vai acontecer. Então, só de um boato bem menor já provocou um caos gigantesco em várias cidades. Agora, com uma posição bem mais forte, isso pode provocar realmente consequências bem piores. E óbvio, a gente não pode deixar de falar que o fiscal vai ser prioridade na gestão Temer, principalmente em sinalizar alguma reforma de longo prazo. A reforma da Previdência deve ganhar força nos debates logo, caso o Temer assuma. E outros pontos, como reforma trabalhista, devem ficar mais um pouco para o médio prazo. Mas, o Temer vai sinalizar sim. Ele deve sinalizar algumas reformas para estabilizar a dívida no longo prazo. O que surgiu de interessante também foi a parte do orçamento base zero. Então, seria um fim da vinculação de despesas, com o Congresso aprovando. Então, você tem que cumprir, você não tem como gastar extra. Vou trazer um pouco para cá responder perguntas. Tiveram alguns questionamentos, eu tive um problema aqui no computador, perdi algumas coisas aqui, né? Mas vamos lá. Vocês acham que a STF aprovar o Lula na Casa Civil, a tendência para impeachment no Senado se enfraqueceria um pouco? Não, nem acho que eles também vão aprovar. Isso não deve ficar para hoje, né? Não é como nós temos 2 consultores. Em Brasília eles falam que isso iria só para a semana que vem, não para agora. Mas não acho que isso será aprovado, nem que enfraquece também a probabilidade de impeachment no Senado. Tinham perguntado sobre a inflação, como é que ficava a inflação, que saiu até IPCA 15. Esse foi o meu. Valeu. Como fica a inflação no meio desse período de transição? O IPCA 15 veio um pouquinho acima do esperado, mas nada muito surpresa. O que puxou bastante esse mês, esse resultado, foram os preços de remédios, preços de saúde, porque em abril, sazonalmente, ocorre a revisão de preços de plano, preços de remédio. Então já era algo mais aguardado, assim. A gente já tinha essa expectativa de que esse fosse um dos pontos que puxasse. Um dos pontos que a gente esperava que puxasse um pouco mais para baixo foi que a gente teve no mês de março aquela transição da bandeira vermelha para a bandeira amarela. A partir de abril agora a gente deve ter a transição da bandeira amarela para a bandeira verde. Então, deixando o IPCA um pouco mais leve ainda. De qualquer forma, a gente já está em 3,32% de IPCA no ano acumulado. O centro da meta é de 4,5%. Novamente a gente vai ultrapassar e provavelmente a gente vai ultrapassar o teto da meta de 7,5% também. A questão da inflação, acho que fica interessante a gente já puxar para outro gancho, né? Com a possível troca de governo, quem seriam os nomes que poderiam ir mais para o Banco Central? A gente já tem alguns nomes que estão sendo cogitados, Mário Mesquita, o Willan, o economista-chefe do Itaú,
caso seja um banqueiro central mais hawkish, né, mais pesado, provavelmente as expectativas de inflação elas recuam mais forte. A gente demora um pouco mais para realmente cortar juros, que nem estão cogitando bastante, se for um banqueiro mais hawkish, mais como o Mário Mesquita. Mas acho que até depois ele corta até mais do que algum nome um pouco mais dovish, algum nome mais como o Willa. Poderia cortar antes, poderia cortar já em junho, julho, mas não consegue cortar tanto justamente por isso. Nessa questão da inflação, você comentou que provavelmente a gente deve estourar o teto da meta no final do ano. Então você está esperando alguma coisa em torno de 8, algo nesse tipo? Entre 7 e 8 ainda. Já tem gente falando que talvez o governo desligou as termoelétricas antes do esperado, antes do que deveria. E isso pode, inclusive, trazer alguma surpresa negativa no segundo semestre. Mas, de qualquer forma, ainda tem bastante... Acho que é muito otimismo achar que a inflação já convergiria para baixo do teto da meta ainda nesse ano. Você concorda que o dólar mais fraco, né, em caso de mudança de governo, ajuda também? Ajuda também. Mas aí já demora um pouquinho mais, mas de qualquer forma já começa a ajudar, sim. Com certeza. Por favor, falem sobre a curva de juros e quais as melhores opções na renda fixa, pré ou pós. A gente já estava falando, Couto, né, o Couto que está perguntando aqui, sobre essa mudança, né, de títulos pós, inflação, tudo isso, para pré-fixados e principalmente para Selic. Está no nosso relatório, né, de alocação disponível para quem é cliente na área logada da XP. Mas sim, renda fixa, pré-fixados, principalmente em Selic. Ontem o mercado de capitais da Argentina foi aberto. O Brasil pode sofrer algum impacto, positivo ou negativo? Eu diria neutro. Não vejo nenhum impacto para o Brasil, para o mercado lá abrindo. Nada a declarar? Não. Hoje tinha uma matéria interessante no Começou Valor... com uma negativa. Não? Aí, Desculpa. fala. Hoje realmente tinha uma matéria interessante, está no Valor Econômico, falando que isso pode ser uma prévia do que poderia acontecer com o Brasil, de como pode ser bem positivo para o Brasil toda essa mudança que está sendo realmente encaminhada para que aconteça. Então, essa talvez seja a mensagem que tenha da Argentina, mostrar que pode ser bem mais benéfico para o Brasil essa mudança do que a gente está cogitando. O exemplo foi a Argentina ontem, que foi surpreendida bem mais do que esperado nessa busca por título. Boa. Onde você acredita que está a maior assimetria de risco e retorno em caso de um governo Temer sem bons nomes para reverter o quadro econômico? Aí, sem reverter o quadro econômico, principalmente juros e dólar para cima e bolsa para baixo, né? Diria isso. Pode reverter mais rapidamente. Os dois caminham muito parecidos, né? O problema é que o dólar, o Banco Central segurou, né? Senão estaria mais baixo. Bolsa não tem essa de segurar, né? E aí agora o mercado espera os próximos passos, que é a equipe econômica, corte de gasto, tudo isso. E juros foi quem mais se movimentou, aí a curva longa de juros que acabou caindo bem. A pergunta foi num cenário de um governo não satisfatório, né? Aí é dólar para cima, bolsa talvez para baixo, o que daria para juros. acrescentar é que bolsa e dólar talvez tenham um movimento mais amplo, né? Porque bolsa realmente, assim, se olhar fundamento, a gente abriu um gap grande, né? Por conta de expectativa. Você frustrar tudo isso, tem ali um intervalo grande e a mesma coisa com dólar, né? Então, talvez os juros segurem um pouco mais por conta desse governo, enfim, querer cortar ou manter juros e não aumentar, enfim. Então, mas tem que ter bastante cuidado, principalmente com bolsa ali e dólar. As 3 pessoas perguntaram se você chegou a olhar o balanço da VEG. Então, eu dei uma olhada no balanço rapidamente. A gente estava um pouco corrido hoje de manhã, mas basicamente, apesar da ação ter performado relativamente bem, um pouco acima ali do Ibov, eu não gostei muito, né? A gente continuou vendo ali deterioração da margem, muito por conta de mercado doméstico, mercado externo continua andando ali. De qualquer forma, a gente teve essa volta do dólar que também tende a ser marginalmente negativo para a VEG. De qualquer forma, assim, você está pagando, né, em termos práticos, pagando um múltiplo relativamente alto para uma empresa que tem mostrado ali
retração de margem, ela comentou que não está conseguindo diluir tanto o custo fixo, obviamente por conta do menor volume, principalmente aqui no Brasil. Então, o fato de você ter pouca margem de segurança por estar pagando um valuation relativamente alto, a gente não gosta muito ali, e enquanto a gente não vê uma estabilização da margem e alguma sinalização de aumento para os patamares anteriores, a gente prefere ficar fora. A gente gosta da gestão, mas realmente o valuation é um pouco perigoso. A XP negocia LCI e LCA? Não dá XP. A gente tem na nossa plataforma, né, LCIs e LCAs, está diminuindo porque quem mais emitia era Banco do Brasil e Caixa, mas tem sim, tem que checar na nossa plataforma, abra a conta para quem não abriu e chequem ali as taxas para poder falar prazos, carência, tudo isso aí. Gustavo, será que essas especulações que pipocam na imprensa nos induzem a pensar que o governo Temer não está muito interessado em abrir mão de receitas como a CPMF e o Imposto sobre Dividendos? Se ele não está disposto a abrir mão da CPMF, se ele CPMF, realmente gostaria da CPMF. Eu não acredito que ele vai tentar isso logo de cara. Ele poderia tentar isso mais para final do ano, próximo ano. Porque seria um balde de água fria muito grande, né? Chegar já de cara e queimar todo o seu capital político que ele tem com uma CPMF que seria extremamente difícil de passar. Não me parece que ele tomaria tal atitude. Não é interessante, que nem eu repeti, que nem eu falei. É um capital político muito grande para ele gastar logo de cara. Acho que vai vir via corte de gastos, corte de ministérios, um Estado inchado, mais fácil privatizar empresas. É que eu acho que a parte fiscal ele precisa muito mais, que nem a Dilma precisava. Que isso precisar, porque você já está botando lá fora. Aquela precisava ter feito ano passado. Chamou de ex-presidente outro dia. Aí, sinalizar que muito mais para o longo prazo do que para o curto prazo. As agências de rating deixavam bem claro isso, que elas estavam olhando muito mais o que estava sendo feito para estabilizar daqui a alguns anos, porque sabiam que era impossível resolver agora. O tamanho do ajuste fiscal que precisa ser feito agora nunca foi feito aqui. E não vai ser de agora, não vai ser agora, de um dia para o outro que vai ser feito. Mas você precisa muito mais mostrar que a trajetória vai se estabilizar daqui uns anos para aí sim ficar viável o Brasil novamente. O IPCA 15 de hoje mostra que a inflação não se arrefece como se espera. Há chances de queda de juros ainda esse ano? Boa pergunta. A parte de juros, então, fica muito mais por conta de quem seria o possível banqueiro central, caso não mudasse, assumindo que continuasse com o Tombini. O que tem sido cogitado é que sim, ocorreria uma queda na taxa de juros. A gente aqui na XP ainda acredita que seria a melhor opção, deixar algo mais para o final do ano. É muito precipitado falar ainda em primeiro semestre, mas já se comentam que a partir de julho já seria algo viável, já seria algo bem discutido. Mas de qualquer forma tudo caminha para que realmente tenha corte de juros nesse ano, o foco já está caindo, já está recuando, já está mostrando corte de juros. Então realmente deve começar. A questão fica muito mais de se tiver uma mudança de poder. Qual vai ser o perfil do banqueiro central? Ele não pode chegar logo de cara e cortar juros, porque ele precisa realmente primeiro chegar lá e sentar na cadeira. E se... pediram um comentário aqui sobre dólar, qual a perspectiva em caso de um governo Temer confirmado, para baixo, né, esse dólar. O que fez o Banco Central está segurando esse dólar, senão eu diria que está entre 3,30 e 3,40. O Banco Central segurou. Se por acaso não tiver o impeachment, esse dólar volta rapidamente para 4. E aí depois do Temer assumindo vai depender do que a equipe econômica vai fazer. Mas no primeiro momento seria de euforia com esse dólar menor, com uma enxurrada de investidores estrangeiros querendo entrar no Brasil. Estão só esperando esse tipo de mudança. Essa questão, acho que não só do Temer ser confirmado, mas vai ter que sinalizar rapidamente, né? Porque sim, se for pensar bem, a probabilidade da Dilma ser afastada é altíssima, já é, né? Então, já. E não voltar, né? 180 dias não volta mais. Então, esse passo, teoricamente, altas probabilidades. E de fato, você pode ter ali quando acontecer alguma queda adicional do dólar, mas vai precisar ser muito rápido, né? As outras informações vão precisar. E aí, se de fato for se concretizando um time forte, uma boa articulação com o Congresso, boas sinalizações, aí sim, poxa, a gente deve ver alguma coisa bem concreta em termos de fluxo, principalmente gringo, né, aqui para o Brasil. Sim.
E eu vou responder a pergunta, vou responder 2 perguntas e o Kim vai ter 2 perguntas também para responder para o setor mineração e siderurgia. Mas vamos lá. CEMIG, eu não gosto do ativo, principalmente energia elétrica com controlador, né? O Fernando Pimentel ainda do governo de Minas Gerais sofrendo um problema ali, aparecendo em delações premiadas também. E fora que a empresa sempre pode ser utilizada como margem de manobra para redução de preço de energia, não repasse na parte de distribuição. Eu sempre fico receoso com empresas estatais, não teria. Sobre lojas americanas, acho que está abrindo uma boa oportunidade de compra aí no curto prazo, muito por conta dessa queda. Ontem o investidor Estômago veio até bater um papo comigo ontem à tarde, perguntando o que eu achava, que estava caindo muito. Eu falei, poxa, eu estava fora, mas eu olhei e falei, caramba, é mesmo. O ativo caindo 15% em, sei lá, 3, 4 dias, uma queda forte ali. E acho interessante sim, porque é uma empresa que é focada no retorno, não depende de crédito para crescer. E quando até ela acha que a ação dela está bem barata, ela anuncia a recompra. Acho que é um ativo que vale a pena aproveitar essa forte queda aí nesse curto espaço de tempo. Perguntaram de Vale e CSN. Beleza, começando com o CSN, que é um pouco mais polêmico aí. De fato, a gente teve uma alta muito forte. Dá para citar alguns motivos, mas que obviamente não vão explicar a amplitude gigantesca que foi essa alta. De qualquer forma, a gente teve algumas questões, principalmente o preço do minério voltando, preço do aço voltando também, essas notícias das siderúrgicas tentando implementar ou implementando aumento de preço. Com relação ao CSN, eles conseguiram rolar algumas dívidas bem relevantes que iam vencer esse ano e no próximo. Mineração, né? A CSN é a que tem o braço de mineração mais forte, mais relevante das 3 grandes abertas, então isso aí, essa volta do minério de ferro tende a ajudar. Então dá para entender um pouco, a gente sabe também que na parte operacional muita gente fica short no ativo, então qualquer largada assim você tende a amplificar o movimento por conta dessas posições short, o pessoal tem aquele gatilho de stop, enfim, e aí o pessoal cobrindo posição também ajuda na amplitude maior. Agora realmente foi surpreendente essa alta aí, não dá para falar que esperava. De qualquer forma dá para entender, as outras mineradoras também performaram bem, as outras siderúrgicas e ao redor do mundo, então foi um pouco disso. Agora, em termos de fundamento, a gente não gosta, né? A gente não gosta de ter CSN, a gente obviamente não fica short, a gente sempre falou isso, ficar short no ativo desse é perigoso, porque historicamente tem essas altas aí sem muito fundamento. Então a gente fica fora, valuation alto, endividamento extremamente alto, por mais que eles conseguiram rolar, então vão ter que vender muito ativo. Acho que é aquela história ali do nosso cenário econômico fraco aqui no país. Bom, falando sobre Banrisul, um ativo até está negociando com desconto, mas deveria ter um risco ali de inadimplência focado só, né? Basicamente, tem essa parte de agronegócio, da indústria que está sofrendo um problema assim no Rio Grande do Sul, mas eu ainda prefiro o risco-retorno Itaú, Bradesco, a Banrisul. E já respondendo sobre isso, né, vocês esperam alguma deterioração relevante no resultado de Bradesco e Itaú? Espero uma deterioração nos resultados, principalmente com o aumento de PDD, provisão para devedores duvidosos, mas não acho que será relevante nesse primeiro tri. Celso, 50% mais um, a oposição consegue facilmente no Senado. E quando precisar de 2/3 para afastar a Dilma de vez? Pô, se ela for afastada 6 meses, dificilmente volta, né? Um outro governo assumindo tudo isso. A Temer teria que errar muito nesse tempo para... É a bala de prata dele, só se ele errar muito, né? Não acho que ela volte, não. Acho que seria game over mesmo. Será que o governo Temer tenderia a ser privatizante? Se sim, que empresas poderiam entrar no radar dos investidores? Privatizante, pelo menos o Ponte do Futuro, ele fala isso, sobre privatização de empresas, sobre um Estado menor, né, a utilização de iniciativa privada. Nesse caso é logística, portos, são as concessões, né, ferrovias, eu olhar muito mais para infraestrutura e logística do que depois empresas, né, eu torceria para eles privatizarem a Petrobras. E falei. Ixi, amei. Não pode falar essas coisas. Mas o que você olharia aqui? Alguma do setor lá? Acho que ele tenderia, no relativo tenderia a ser, né, mais privatizante, mas não quer dizer que saia do papel tão rápido, não, né, não. Porque é um governo de transição, mas as sinalizações devem acontecer. Enfim, em termos de empresas sendo privatizadas, essas, não sei, o Celso já comentou aí, talvez,
uma privatização indireta ali de algumas... Tem BR distribuidora da Petrobras, mas eu diria mais concessões, né? Portos, não... ferrovias, não em si uma empresa, exatamente, né? Licitações e concessões, eu acho que seria mudança do modelo de partilha, e aí poderia vir com mais licitação no pré-sal. Talvez fazer um programa de investimento mais pró empresas privadas. Só empresas privadas, não essa parceria público-privada, deixa para o privado para resolver. A gente só atrai investimento da China, né? Não atrai Estados Unidos na Europa, né? O Obama visitou Cuba, visitou a Argentina e não veio para cá. Levou 20 bilhões de dólares para a Argentina. E aqui, para que ele ia vir conversar com uma presidente que nem sabe se ela vai permanecer no cargo? E agora ela vai à ONU, né? Falar que é golpe. É impressionante isso, né? Ela vai sair para fazer esse papelão lá na ONU. Mas usar de palanque para dizer que é golpe, é impressionante, é um absurdo. Quem viu a votação no domingo, né? Ela foi lamentável aí. Os nossos deputados que nos representam, né? Não tem como. Votou em alguém. Mas eu votei na legenda. Tá lá. Votei naquele principal mais votado. Ele carrega outras pessoas juntas, né? Então, são poucos os que foram eleitos por voto. A maioria acaba sendo pela legenda. Um deputado puxa o outro. São coisas que precisam ser revistas urgentemente. Sobre Itaúsa nesse cenário, a gente gosta do ativo, inclusive a gente até falou aqui que poderia substituir Itaú por Itaúsa, que ficou um desconto interessante. Itaúsa é uma holding que tem 96% do valor de mercado dela atrelado ao Itaú, ela controla o Itaú, 3,5% é Duratex e o restante é L. Queiroz e também Itaú Tech. Eu gosto do ativo, tem uma menor liquidez, mas é interessante. Uma pergunta aqui pro... Acorda aí, cara, tá olhando pra onde? Bem acordado. Tá. Poderia comentar um pouco, é que ele tá doido pra voltar a Game of Thrones. Ele Pensei aqui, que era o almoço que você falou. Lá, ele ia falar do almoço, ele também tá falando e tá discutindo antes de começar hambúrguer e massa, né? Impressionante, ele pensa nesse gordinho, né? Nessa hora é sacanagem. Mas podemos perguntar aqui um pouco mais sobre o desemprego, em 2 dígitos divulgado hoje. Certo. Quais serão os maiores impactos com esse cenário? Coitado da população de baixa renda. Sim, a gente está agora com a PNAD contínua como o principal indicador para mostrar os dados de mercado de trabalho. A gente está olhando não só o que foi divulgado hoje, mas os dados já desse SaaS, né, tirando essa sazonalidade. Impressionante como a gente estava em fevereiro de 2014 no menor patamar da série, em torno de 6%, a gente já está hoje em 10%, já tirando a sazonalidade. O ruim é que, se ano passado esses dados estavam aumentando muito por conta da população já sofrendo as consequências da inflação, então mais pessoas não conseguiram comprar o que sempre compravam, mais pessoas da família tendo que buscar emprego. Agora a gente já vê o contrário, a gente já vê uma população ocupada recuando bastante, então a gente vê... eu vi também. A gente vê agora uma destruição dos postos de trabalho. Com você, Caraca, fala. A gente vê uma destruição dos postos de trabalho com essa população ocupada recuando bastante. E infelizmente isso deve prosseguir ao longo do ano. E caminhando cada vez mais para cerca de 12%, 13%. A parte boa que a gente pode ver nos dados de emprego talvez seja um pouco de confiança de que o mercado, a economia vai dar uma guinada, né, vai dar uma recuperação com uma possível troca de comando. E aí aquela empresa, aquela indústria que estava pensando em se demite ou não dos funcionários, se consegue segurar mais um pouco, ela pode então, por conta de toda essa mudança, esse fator novo, ela segurar um pouco mais os empregos, os postos de trabalho. Mas a tendência justamente não é essa. É isso. Então, senhores, se a gente não respondeu alguma pergunta aqui, desculpa, o tempo estourou. E aí, ele já estava pensando aqui no hambúrguer ou na massa. O que você estava pensando? Nos dois, né? Hoje acho que vai ser estrogonofe. Que isso, ela falando de comida. Mas a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, paciência de vocês. A gente amanhã não tem Batalha do Século, é feriado só na terça-feira que vem. E a gente volta ali com a reunião matinal sexta-feira de manhã. Um grande abraço, um excelente feriado a todos. Sexta-feira estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até sexta. Tchau, tchau.